Shalom! Bem-vindo à nossa série de meditações sobre a volta de Cristo. Nós queremos dar continuidade, olhando hoje para um novo aspecto que nós podemos considerar assim como o ápice de tudo que Deus está fazendo até a consumação da presente era. Quando nós falamos de era, estamos falando desse tempo que nós vivemos, que é o governo do pecado no mundo, em que a autoridade que era do homem, dada lá no jardim, foi entregue a Satanás e o diabo tem tido autoridade para agir sobre a terra. Mas isso terá um fim, e será quando o Senhor Jesus vier nas nuvens e então ele exercerá sobre a terra o seu reinado milenar, o milênio, o reinado de Cristo, o reinado de justiça e de paz. Tempo esse que Satanás estará aprisionado, sem a liberdade de agir sobre a terra. Então Satanás poderá assistir o reino de justiça e paz do Cordeiro. Bom, antes de nós entrarmos no aspecto do milênio, nós vamos orar. Pai, nós bendizemos o Teu nome e pedimos a Deus a Tua graça sobre nós nesse tempo de estudo, que o Senhor nos permita compreender a dimensão exata desse reino milenar, para que nós vivamos de fato na expectativa do seu estabelecimento sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para a gente entender então esse reino milenar, nós precisamos voltar lá para Gênesis. Gênesis capítulos 1 e 2, eles nos trazem uma referência. Por quê? Porque Deus não faz nada que Ele não esteja usando como meio de revelar o seu propósito eterno. Então, lá em Gênesis, na criação do universo, a criação do homem sobre a terra, Deus está também ali revelando o seu propósito eterno. E nessa revelação do propósito eterno de Gênesis 1 e 2, nós vemos Deus deixando ali na criação do jardim e colocando o homem no jardim, a revelação também das duas vindas de Jesus, as duas vindas de Cristo. A primeira, a encarnação, a segunda, para o reino milenar. A primeira revelação, ela vem na criação do homem e da mulher. Se você se lembrar comigo, vamos ter em mente agora Deus criando tudo, olhando para toda a sua criação, dizendo que é tudo muito bom. Então Deus decide criar o homem. Deus toma do pó da terra, forma o homem, interage com o homem num primeiro momento, mas diz claramente, não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz a mulher. Como é que Deus faz a mulher? Deus traz um profundo sono a Adão. E enquanto o Adão está no profundo sono, dele é extraída sua costela para formar a mulher. Ou seja, a mulher, ela é tirada do profundo sono de Adão. Aí quando olhamos Jesus, encarnação de Jesus, ele vem como homem e ele é chamado na Bíblia de o último Adão, ou segundo Adão, ou segundo homem. Nós vemos dessa forma Jesus sendo identificado com Adão lá do jardim. E o que acontece com ele? A morte. E nós sabemos que morte e sono muitas vezes são palavras sinônimas na Bíblia. Então, quando Jesus morre e é sepultado, da sua morte é extraída a igreja. Da sua morte nasce a sua esposa, a igreja. Então, Deus estava ali na criação do homem, já anunciando o seu propósito de enviar Jesus, o último Adão, e fazer o casamento, como ele fez no jardim entre Adão e Eva, fazer o casamento entre Jesus e a igreja. Aí vemos também o segundo aspecto da revelação de Jesus, quando Deus dá ordem, lá em Gênesis capítulo 1, no verso 28, a gente lê assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Em outras palavras, Deus está colocando nas mãos do homem
a autoridade de governo sobre toda a criação. E ele vai poder exercer isso no jardim. No entanto, quando a gente chega em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o homem falha nisso. O homem frustra isso. Por quê? Porque ele entrega a autoridade ao diabo. A gente olhando para Gênesis 3, vamos lembrar que a serpente vem e tenta o homem e diz: olha, Deus está sendo mentiroso, Deus está enganando vocês, porque ele sabe que o dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser como ele, vocês serão deuses. E então isso entra no coração da mulher, no coração do homem, eles cedem e eles decidem então comer do fruto que Deus havia proibido que comessem. E quando eles fazem isso, eles se colocam debaixo da autoridade do pecado, debaixo da autoridade do diabo e saem de debaixo da autoridade de Deus. Por isso que lá em Lucas capítulo 4, no verso 6, a gente vê aquele momento em que Jesus, ele se retira para o deserto, ele está se preparando o início do seu ministério, vai escolher os seus 12 apóstolos, e então Jesus, ele vai 40 dias em jejum, e ali ele é tentado. E aí no capítulo 4, no verso 6, quando Satanás vem com tudo para tentá-lo, diz assim: e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então veja o que ele está dizendo. Eu te darei a autoridade, porque ela, a autoridade, me foi entregue. Quando? Quando o homem decidiu obedecer o diabo e não obedecer a Deus. Então, quando Jesus veio na primeira vez, na encarnação, quando Jesus foi à cruz, ele morreu e ressuscitou, na primeira vinda, Jesus derrotou o diabo, a morte e o inferno como homem. Ou seja, a encarnação foi exatamente para isso, para que como homem, Jesus vencesse o diabo, a morte e o inferno, a trindade maligna que precisava ser destruída. A segunda vinda de Jesus, aquilo que ainda acontecerá, que nós, eu e você que já conhecemos a Jesus, eu e você que já entregamos a nossa vida para Jesus, aguardamos ansiosamente, a segunda vinda de Jesus restaurará todas as coisas, porque Jesus virá como o último Adão, o segundo homem. Então veja, na primeira vinda, Jesus derrotou o diabo, a morte e o inferno, mas o diabo ainda continuou agindo sobre a terra. Mas na segunda vinda, ele restaurará, Jesus restaurará todas as coisas como último Adão, como segundo homem. Por que segundo homem? Porque, lembre-se, Jesus, quando ele veio na sua encarnação, ele não veio para consertar a raça humana. Jesus não veio para melhorar o ser humano. Jesus veio iniciar uma nova raça, nascida do Espírito. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos assim, olha, Jesus fala, por exemplo, para Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer de novo, porque o propósito de Jesus não era dar uma melhorada, uma garibada, né? Dar uma tratada na nossa vida para a gente dar uma melhorada. Ele veio para gerar um novo povo, uma nova raça. E ele é a primícia dessa nova raça, o primeiro de uma nova raça. Por isso, ele é o segundo homem. O primeiro, Adão, da raça humana natural no jardim. Jesus, o segundo homem, aquele que agora é uma nova natureza, aquele que é do Espírito, aquele que é nascido das coisas que são do alto, que são nascidos de Deus. Então, por isso, tendo isso em mente, lembre-se, tendo em vista essas duas coisas, Satanás, ele vai ser levado por Deus. Veja, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Satanás será levado por Deus a uma guerra através do anticristo para tentar destruir Israel definitivamente.
E quando ele fizer isso, quando o anticristo, que vai ser a personificação, o visível de Satanás, não é encarnação, porque Satanás não pode fazer o que Jesus fez, Deus se fez carne, mas Satanás usará um homem, uma pessoa. Quando o anticristo ele se levantar para ir contra Israel, levando consigo um exército formado por pessoas de toda a terra, de todas as nações, então Jesus virá. É a segunda vinda. Então Jesus virá, ele será visto nas nuvens, virá em socorro do seu povo Israel. Porque naquela guerra, no Armagedon, muitos de Israel serão mortos, perseguidos, terão que fugir. E então eles pensarão que será o seu fim, quando então Jesus virá nas nuvens. E eles poderão clamar finalmente como Jesus profetizou. Eles poderão olhar e dizer: Baruch Rabá B'Shem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, eles reconhecerão Jesus como Messias. E ele virá para reinar sobre a terra a partir de Sião, a partir de Jerusalém. Então agora pensa comigo. Satanás, que tem exercido autoridade sobre a terra durante todo esse tempo, será aprisionado por 1000 anos. E ele assistirá o governo do Cordeiro de Deus por 1000 anos. Então veja, a gente precisa ter em mente esse quadro de forma completa. Veja só, Satanás, ele será aprisionado. E ele estará visualizando aquilo depois de ele ter tido a oportunidade de reinar de forma livre. Lembra disso na sequência que nós já vimos, em que o anticristo governará por 7 anos, a última semana de Daniel, quando esse governo do anticristo será dividido em 2 partes. A primeira parte é em que ele fará um acordo de paz. Mas principalmente Israel, quando disser a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então a segunda parte do governo do anticristo será de perseguição, em que ele vai exigir a adoração a si mesmo. Será um governo de terror sobre a terra, em que Satanás estará com liberdade agindo. Nesse momento, a igreja será arrebatada, a igreja será tirada. Por quê? Aqueles que ficarem serão obrigados a adorar o anticristo, ou serão perseguidos e mortos. Bom, então Satanás terá a oportunidade de implementar sobre a terra o seu reinado de terror, sem o freio moral que é o Espírito Santo, é a igreja que serão tirados. E então ele será derrotado, porque ele vai tentar aquilo que tenta desde o início, destruir os planos de Deus, destruir Israel. Então, quando ele fizer isso, Jesus virá e ele verá o seu plano de governo permanente de terror sobre a terra, o governo de pecado pleno sobre a terra, ele verá isso frustrado e ficará aprisionado durante 1000 anos. Nesse período, veja, ele está aprisionado, ainda não está no lago de fogo e enxofre, isso será depois do milênio. Então, quando ele está ali aprisionado, ele está olhando, ele está vendo agora o mundo experimentar um governo de justiça e paz, sem a interferência direta de Satanás. Bom, quando a gente fala então de milênio, a gente fala de reino. É um reinado, é um reino milenar, é o reinado de Cristo. Mas para a gente ter as coisas bem claras para nós de como será isso, nós precisamos refazer o nosso conceito de reino. Mesmo quando a gente olha, estuda sobre os reinos, os reinados dos reis de Israel e Judá, inclusive o reino de Davi, por exemplo, nós não vamos saber exatamente o que é um reino no conceito bíblico de Deus. Quando a gente ora, venha o teu reino, nós não temos como olhar para os reinos desse mundo, nem mesmo os reinos que estão descritos na Bíblia, e dizer, olha, quando eu oro, venha o teu reino, será exatamente como esse. Por exemplo, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. No entanto,
ele foi chamado de sanguinário, adúltero, homicida. A sua família era uma família desestruturada, os seus filhos se voltaram contra ele. Então, quando a gente olha para Davi, embora seja um homem segundo o coração de Deus, ele não é um exemplo. Então, reino, por mais que a gente procure referenciais no mundo, nós não vamos encontrar. Então, nós precisamos refazer o conceito de reino. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que o reino é dos céus. E o reino é dos céus, a Bíblia está cheia de referência ao reino dos céus. A Bíblia fala sobre isso, Jesus anunciou, João Batista anunciou, reino dos céus. Por quê? Porque tem sua origem no céu. É reino de Deus, é reinado de Deus, pleno de Deus. É o governo de Deus alcançando todas as coisas criadas a partir do céu. Ou seja, a partir do seu trono soberano, ele tendo o exercício do governo e domínio sobre todas as coisas criadas. Então precisamos deixar claro também que a igreja não é o reino. Muitas pessoas confundem a igreja com o reino e aí pensam, né, que as coisas que a igreja faz são as coisas do reino. Não são. O plano eterno de Deus visa sim a igreja, a noiva. Mas se a noiva não estiver inserida no reino, debaixo do governo e domínio de Deus, ela perde o sentido. Então, o principal na Bíblia não é a igreja, mas é o reino. Por isso, a mensagem de Jesus, ela foi recheada de referências ao reino e não nem tanto à igreja. Então, você vai encontrar referência à eclésia, por exemplo, né, no Novo Testamento grego, apenas 5 vezes. Mas você vai encontrar a referência ou a palavra basileia, que fala de reino, em referência ao reino de Deus, você vai encontrar mais de 140 vezes. Então, reino de Deus é o tema mais importante do Novo Testamento. E se era importante para Jesus, precisa ser importante para nós. Agora, o que é reino de Deus então? Reino de Deus é Deus exercendo o seu direito legal de governar. Lá em João capítulo 3, os versos 1 e 2, a gente lê assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como assim é chegado o reino dos céus? A que João Batista estava se referindo? O reino dos céus, é dos céus, mas ele está dizendo o reino de Deus é chegado. Como assim? O fato é que João, ele veio preparar o caminho para Jesus, não é? Ele veio preparar o caminho para o Redentor. Então, ele está falando a respeito de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava na iminência de iniciar o seu ministério. Jesus estava na iminência de dar os primeiros passos do seu ministério terreno. Aí nós vamos ver Jesus falando de si mesmo. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vira o Pai fazer. Uau! Então João está falando, é chegado o reino dos céus. E Jesus está dizendo de si mesmo, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ele só faz o que vê o Pai fazer. Isso é reino. Isso é reino de Deus. Por isso João podia dizer, agora o reino de Deus chegou. Na igreja, eu pergunto, de fato a igreja, eu, você, os cristãos sobre a terra, estamos vivendo plenamente a submissão ao rei? Eu, você e todos os cristãos, individualmente ou coletivamente, estamos vivendo na plenitude do governo de Deus sobre as nossas vidas? Sabemos que não. Mas quando olhamos para Jesus e vemos que ele vivia de fato submisso ao Rei, o Pai, e Jesus então não fazia absolutamente nada que não viesse do Pai, aí nós entendemos, isso é reino de Deus. É governo absoluto de Deus. Então, por isso, João podia dizer, o reino de Deus chegou. Lá em Atos capítulo 10, verso 38,
a gente vê um registro extraordinário sobre esse reino. A Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja só, o que ele está dizendo aqui? Jesus, para exercer o seu ministério, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele não podia agir por si mesmo, ele tinha que agir debaixo da unção do Espírito Santo. E a consequência disso é que por onde ele andava, o bem prevalecia. E ele curava então todos os oprimidos do diabo, ou seja, as trevas iam embora. Por onde Jesus passava, o diabo perdia a força. Por onde ele andava, o diabo não tinha vez. Lembra agora, olhando para o milênio, que será o governo de Jesus em que o diabo não terá vez? Reino de Deus. Isso é reino de Deus, onde o diabo não tem vez. Eu quero que você raciocine junto comigo isso. Há muitas pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Já ouvi de pessoas que, eu não gosto de ler, porque fala muito de pragas, fala muito de juízos, taças, trombetas, selos que são abertos, catástrofes que vão acontecer. Sim, essas taças, essas trombetas, esses selos, dizem referência a manifestações da ira de Deus, sim. Mas contra quem? Contra quem virão essas catástrofes e essa ira de Deus? Contra a besta, contra o falso profeta, contra o anticristo, contra a Babilônia, contra Satanás. Ou seja, a ira de Deus, como diz Romanos capítulo 1, vem sobre todo tipo de mal, de iniquidade. A ira de Deus se levanta contra tudo aquilo que diz respeito à iniquidade, ao pecado que ofende a santidade de Deus. Mas, no final de Apocalipse, nós vemos um final determinado já por Deus. Deus já registrou no Apocalipse qual é o resultado final de tudo isso. Qual? A vitória do Cordeiro. Então, Apocalipse é um livro que revela a vitória de Jesus. Que Jesus sairá vitorioso contra a besta, contra o falso profeta, contra o anticristo, contra Satanás. Todos esses serão vencidos e destruídos, porque Jesus será o vitorioso. Então, em primeiro lugar, tudo que impede a manifestação do reino de Deus, do reino de amor, da manifestação do amor de Deus, será tirado. Tudo que impede a manifestação do amor de Deus será arrancado. Guarde isso, reino milenar será a oportunidade em que o amor de Deus será conhecido por todos de forma irrestrita. Ainda muitas pessoas rejeitarão, mas não terão a desculpa da interferência de Satanás. Simplesmente o amor poderá fluir de forma literal e tocar as vidas. Em segundo lugar, o mundo vai poder conhecer o governo de Cristo em plenitude. O mundo vai poder conhecer o governo de Cristo de forma plena. Satanás vai ser vencido e aprisionado. Satanás não poderá agir com liberdade. E o mundo poderá ver o que significa estar debaixo do governo do Cristo, do Cordeiro. O mundo vai experimentar o governo de terror do dragão antes, a antiga serpente. Mas o mundo também terá a oportunidade de experimentar o governo santo, de paz, de justiça, de ordem do Cordeiro. Então percebe? Ao mesmo tempo em que Deus vai permitir a Satanás ter o seu governo temporário de terror, Deus estará com isso exercendo a sua justiça. Justiça também é reconhecer a cada um o direito que tem. Satanás recebeu uma autoridade nas mãos, a autoridade de governar o mundo. E Deus vai dar por um tempo a ele a liberdade para exercer esse governo de forma plena. Por quê? Porque depois Deus poderá vir e contrapor
colocar em oposição um reino verdadeiro de paz e de justiça sobre a terra. E quando Deus fizer isso em Jesus, então Satanás, confrontado, será enviado e lançado no fogo do inferno. Então, precisamos ter isso em mente. Deus vai permitir essas coisas, porque o reino de Deus virá e será conhecido por todos. Agora, como se diferenciará este século, essa era, do reino de Deus? Como é que a gente vai diferenciar um do outro? A presente era da era vindoura. Como é que a gente vai diferenciar o mundo do jeito que a gente conhece hoje daquilo que será a realidade no reinado de Cristo sobre a terra? Isso nós vamos diferenciar pelo padrão de mentalidade diferente entre um e outro. Por quê? Porque padrões de mentalidade, estilo de pensar, o que você ocupa a sua mente, determina o padrão de comportamento, o estilo de vida. O que você pensa determina o que você faz. Então, vamos lá. Eu quero que você raciocine comigo isso nesse momento. Quando a gente olha para Apocalipse, capítulo 13, a gente vai encontrar a descrição ali do sinal da besta, né? Então, quando a Bíblia descreve em Apocalipse 13 o sinal da besta, fala assim, que todos os que ficarem sobre a terra, eles vão receber um sinal, ou o nome, o símbolo da besta, na sua testa ou na sua mão. E não apenas isso, mas o número da besta, o símbolo da besta é 666. Então nós temos aqui 3 elementos que nos ajudam a pensar. O primeiro deles é que é 666, eu quero deixar isso claro. 6 na Bíblia, ou vamos pensar assim, números na Bíblia são simbólicos, eles têm número, eles têm símbolos, uma simbologia, significados. Então, quando você olha para o 6, no 6º dia o homem foi criado, não é? O 6, ele sempre é indicativo do ser humano. Então, quando vemos o 6, que indica homem, 3 vezes, 6, 6, 6, nós vemos a trindade do homem, a trindade humana. O que é isso? O homem tomando o lugar de Deus, o homem se considerando Deus. Lembra da tentação lá no jardim? Em que a serpente disse para a mulher, Deus sabe que o dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão deuses. E o homem e a mulher caíram nisso e comeram o fruto achando que se tornariam deuses, assim como era o Altíssimo. Lembra que a tentação do próprio querubim, né, que estava diante de Deus, era esse. Ele queria ter um trono acima das mais altas nuvens e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E então veio o juízo sobre ele e se tornou Satanás o adversário. Então veja só, essa é a tentação. E o que está no coração do homem hoje, se tornar Deus para si mesmo. Por isso o ser humano está afastando Deus, por isso o ser humano quer tirar tudo que é religião cristã do caminho, tudo que é Bíblia. O Salmo 2 diz isso, que os reis da terra se levantam para tirar as amarras que eles consideram que é a palavra de Deus, daquilo que vem de Deus. E Deus se ri deles, porque no final Deus é que vai prevalecer e a vitória do Cordeiro será completa. Então nós vemos ali 666, a trindade do homem, o humanismo, o homem tomando o lugar de Deus. Um outro símbolo que a gente vê aqui é testa. Testa fala de mentalidade, fala da razão humana, fala de humanismo, fala de padrão de pensamento, estilo de pensar. Então o número da besta, ou seja, o humanismo, o homem independente de Deus, ele será caracterizado pelo estilo de pensamento, padrão de pensamento, a maneira de pensar da pessoa. Não fique esperando o chip ser colocado na testa ou na mão. Não fique esperando um microchip invisível que cabe numa seringa, numa agulha, ser injetado na sua vida através da vacina. Lembre-se, o sinal da besta é estilo de pensar.
a maneira como você pensa, o padrão de pensamento que você tem. O terceiro símbolo que o texto nos apresenta é a mão. Porque o 666, o humanismo, o homem independente de Deus, se caracterizar pela mão. E mão tem a ver com maneira de fazer, maneira de viver, maneira de decidir, forma de ser, estilo de vida. O que você pensa determina o seu estilo de vida. Então, se a sua mente está cheia das coisas dessa era, o seu estilo de vida será de acordo com esta era. Mas se a sua mente está firmada na palavra de Deus, o seu estilo de vida será do reino de Deus. É isso que vai diferenciar o reino atual de Satanás sobre o mundo do reino de Cristo, o milênio. Enquanto hoje as pessoas são levadas a pensar e raciocinar de acordo com as coisas dessa era, e o seu estilo de vida é de acordo com o que pensa, então, cuidado com as coisas que você lê, vê, assiste, internet. Cuidado, porque o que você coloca na sua mente vai determinar o seu estilo de vida, se você é dessa era ou se você está de fato entrando no reino de Deus. Então, isso vai diferenciar os dois. Eu quero que você olhe um outro texto para você conferir comigo, e isso é lá em Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 a 8. Veja só esse texto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Uau! Deus está dizendo assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único. Então adore-o de todo o coração, sirva ao Senhor, ame o Senhor de todo o teu coração. E isso que eu estou mandando agora, ou seja, de ter o Senhor como único e tê-lo como Senhor da sua vida, isso você vai colocar como sinal na tua mão. O que é isso? Seja o seu estilo de vida, de fazer as coisas. E isso também estará como frontal entre os teus olhos, testa. Ora, quem que determinou primeiro sinal na mão e na testa? Deus. O diabo, na verdade, vai tentar copiar Deus, porque isso é simbolismo. Não é que ele vai enfiar um chip na sua mão, na sua testa, mas quer dizer que, assim como Deus estava orientando Israel, olha, ter Deus como único e amá-lo de todo o coração, precisa governar o seu jeito de pensar, e isso vai determinar o seu estilo de vida. Assim também o diabo vai fazer isso. Vai querer que as pessoas tenham um modo de pensar de acordo com ele, porque assim também o estilo de vida das pessoas será de acordo com o diabo. Então, isso tudo significa que nós viveremos um reino com Jesus, o reino milenar, um reino sem a ação direta de Satanás e, portanto, estruturas de pensamento sendo transformadas e, por isso, também estilo de vida sendo mudado. Um outro texto que nos fala também sobre isso está lá em Romanos capítulo 8, os versos 19 a 22. Leia comigo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então veja só o que a Bíblia está nos falando, que a criação toda, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus com uma ardente expectativa. Por que é que a criação toda está aguardando a manifestação dos filhos de Deus? Porque a criação
ela foi sujeita ao pecado e ela precisa ser redimida do cativeiro da corrupção. Ok? Então, lembre-se, lá em Gênesis capítulo 3, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Agora ela precisa ser redimida. E ela não será redimida por um mundo em pecado. Ela será redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando é que a liberdade da glória dos filhos de Deus se manifestará em toda a criação? No milênio. Então a redenção da criação como um todo somente poderá vir pelo governo direto de Cristo. Somente quando Cristo estiver governando toda a criação. É aqui que entra uma parábola de Jesus que é muito interessante. Lá em Lucas capítulo 16, os versos 16 a 19, Jesus, ele conta a parábola do homem que deu os seus bens a administrar aos seus servos, né? E quando ele volta, depois ele vai pedir contas. E aí, quando o primeiro chega e diz, olha, a tua mina rendeu 10, aquele senhor diz, olha, você é um servo fiel, então eu vou te colocar sobre 10 cidades para administrar. O outro servo chegou e disse, olha, as tuas minas rendeu 5. E ele então diz, olha, então eu vou te colocar para administrar sobre 5 cidades. Por que ele usa essa expressão cidade? Porque Jesus reinará sobre a terra e nós reinaremos com ele. Só que ele terá ao seu lado auxiliares, cristãos que foram maduros sobre a terra e estarão em posição de governo ao lado dele. Não é todo mundo que vai estar governando. Não é todo mundo que vai estar em posição sobre cidades, sobre lugares. Mas aqueles que forem fiéis, enquanto recebemos nas nossas mãos as minas, talentos, capacidades, chamados para vivermos aqui na terra. Então, nós veremos os sistemas sobre a terra santificados, porque estarão sendo usados para o bem. Veja, é o contraponto, é a oposição. O reino do diabo são os sistemas malignizados, mas o reino de Jesus serão os sistemas que governam a sociedade humana, santificados e tendo sobre cada sistema pessoas maduras, idôneas, que de fato andaram com Jesus sobre a terra. Então nós podemos dizer que todo esse processo que Deus está gerando para nos levar ao reino milenar significa voltarmos ao jardim. Aí eu estou voltando ao início da meditação de hoje. Nós voltando ao jardim. Tudo será diretamente afetado pelo governo santo, justo e bom do Cordeiro. Haverá perfeita liberdade, haverá perfeita paz sobre a terra. Aquilo que o primeiro Adão experimentou, mas não conseguiu preservar, o último Adão não só experimentará com os seus, mas preservará. E será um tempo que a gente pode chamar assim, o tempo intermediário de adaptação, em que o Senhor estará fazendo isso para em seguida termos a eternidade com Ele. Nós estaremos vivendo sobre a terra o Shabat verdadeiro, o 7º dia, o 7º ano, o 7º milênio, né? Então, mais do que o dia 7º, né, no contágio no calendário, Shabat é o dia santificado, né? Por exemplo, nas festividades que Deus estabeleceu para o povo de Israel, em alguns casos, chegava a acontecer 2 Shabats numa semana, porque o Shabat é mais do que o 7º dia. Ele significa o dia santificado, o dia separado, o dia da santa convocação, o dia da assembleia solene. Então nós viveremos o Shabat, o dia do descanso, do governo pleno do Senhor sobre nós. Vamos lembrar que o anticristo, ele virá com tudo para destruir Israel. Todas as nações vão se levantar contra, mas há algo que vai acontecer. E eu quero que você guarde isso. O que vai acontecer
é extraordinário, porque não apenas será o Shabat, mas o milênio também será tabernáculos, Deus conosco. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de alguns versos no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 14, porque ali a gente vai encontrar algo mais que vai acontecer nesse período milenar. Zacarias 14, os versos de 1 a 4 dizem assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então veja, ele está dizendo aqui que as nações vão se armar e virão contra Israel e será terrível, mas o Senhor virá e ele estabelecerá o seu reino sobre o Monte das Oliveiras, o seu governo, seus pés estarão em Sião. Lá no verso 9 de Zacarias, a gente lê: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, quando o Senhor vier sobre Jerusalém, e estabelecer o seu reino milenar, ele não terá competidores, não haverá outros reis sobre a terra, ele governará sobre toda a terra. Ele não governará só sobre Israel, ele governará sobre toda a terra. Agora os versos 16 e 17 de Zacarias 14. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então veja só, ele está dizendo aqui que nesse período, das nações que não foram destruídas pelo Senhor, porque ele virá, as nações estão reunidas contra Israel, o Senhor virá nas nuvens, pelejará contra elas, destruirá essas nações. Dos que restarem, todas terão que subir a Jerusalém para adorar o Rei. Qual Rei? O único Rei que o governará sobre a terra, Jesus. O único Rei que estará governando sobre a terra, Jesus. Mas se alguma nação não quiser subir a Jerusalém para adorar ao Senhor na festa dos tabernáculos, olha a festa, as festas bíblicas, as festas são de Deus, as festas são proféticas. Se não vierem a Jerusalém celebrar tabernáculos e adorar o Rei, então não virá chuva sobre elas e elas sofrerão as consequências disso. E o verso 21 de Zacarias 14, na última parte, ele diz assim: naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Uau! Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém e na entrada triunfal, ele entra no templo, ele vê os cambistas, aqueles que estavam vendendo e comprando dentro do templo, ocupando o espaço que era da adoração. E Jesus entra ali e derruba aquelas mesas dos cambistas e ele diz: a minha casa, a casa do meu pai será chamada casa de oração. E agora a gente vê que na casa do Senhor, naquele dia, na casa do Senhor não haverá mercador, nada que atrapalhe a adoração, nada que impeça as pessoas de entrarem na presença gloriosa do Senhor e experimentar a verdadeira adoração. Então, nunca se esqueça, tabernáculos, Deus é o Deus que tabernaculou conosco em Jesus, é o Deus que tabernaculará conosco, é o Deus que estará habitando em nosso meio ali no reinado do Cristo verdadeiro, o Cristo de paz, o Cordeiro de Deus. Então, milênio é tabernáculos, milênio é Shabat,
milênio é o reino de Deus de forma plena sobre toda a terra e todos hão de adorar. E aí fica aquela, para os antissemitas, os contrários a Israel, eu não sei como vão lidar, mas nós teremos um judeu governando toda a terra, mas será glorioso.